Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e eu quero mais uma vez trazer um vídeo com um tema importante. Mentira ou verdade? Em todo o tempo, o ser humano precisa estabelecer julgamento a respeito daquilo que ouve, a respeito daquilo que vê, daquilo que lê. Todo o tempo nós estamos ouvindo histórias, porque histórias são contadas por todo lado. E na medida que essas histórias, que essa percepção de verdade chega até nós vamos precisar dar uma resposta às informações que chegam até nós. E como saber se essas informações elas são coerentes ou não, verdadeiras ou trazem uma inverdade para nós? Muitas informações chegam aos nossos ouvidos como verdadeiras e eu vou ter que estabelecer um critério íntimo para buscar conceber a minha própria opinião a respeito daquilo que me cerca. Você já observou que até uma fotografia ela vai privilegiar alguns ângulos? Mesmo um retrato muito bonito vai ter alguns enfoques e outros eles serão excluídos. Há traços em uma fotografia que traz para você o ângulo que aquele indivíduo que fotografou escolheu. Da mesma forma acontece na vida. Mesmo que um fato ele não seja mentira, ele pode ser contado com uma pontuação que não foi verdadeira. Se permitir observar os dois lados de uma questão, toda vez que uma notícia chegar até nós, chegar até você, é importante ter a sabedoria para aguardar, ouvir, perceber outras versões além da que chegou de maneira rápida até você. Repelir o julgamento antecipado. Toda pessoa que busca uma vida em equilíbrio vai precisar diminuir o ritmo de um julgamento precipitado. Precisamos de tempo para amadurecer o entendimento a respeito de um fato, a respeito de uma história. Toda pessoa que é muito rápida, que é muito precipitada, toda pessoa que tem logo uma resposta para dar, na maioria das vezes, carrega em si um julgamento errôneo, porque não caminhou o tempo necessário para pesquisar, ouvir novas versões e ter então, a partir disso, uma opinião com mais sensatez. Evitar uma linguagem digna. Todas as vezes que nós ouvimos a respeito de algo e de imediato passamos a ter uma atitude de raiva, de protesto, passamos a manifestar uma energia muito grande na direção daquilo que ouvimos, então o senso crítico, o senso de observação, ele inevitavelmente diminui. Então, se essa informação vem da televisão, se essa informação vem do ambiente familiar, se essa informação vem do ambiente profissional, de onde vier uma informação a respeito de algo ou de alguém, a precipitação precisa diminuir. E todos nós precisamos buscar com clareza, entender a dinâmica de tudo aquilo que foi dito para que tenha condição de avaliar de maneira adequada. Desconfiar da unanimidade, que é a inimiga da reflexão. Tantas vezes nós ouvimos alguém dizer assim, a voz do povo é a voz de Deus. Então, se está todo mundo dizendo, é porque é verdade. E não é assim. Ainda que um tema, ainda que uma observação, que um relato,
que uma acusação ela seja unânime, ainda assim, quando nós desenvolvemos a capacidade de buscar a sabedoria, nós vamos diminuir a rapidez e vamos tentar encontrar a fundo o contexto daquela informação. Ninguém é uma página em branco. O fato passa pela subjetividade de cada pessoa. Todas as vezes que alguém vai contar um fato, ela vai contar, ou ele vai contar, a partir da sua percepção de mundo, a partir da sua percepção de experiência e a partir também da sua percepção de interesses. Então, ao ouvir, eu preciso considerar qual o objetivo dessa informação. A quem essa informação está a serviço, para que depois de analisar todos os lados, ou pelo menos a maior parte possível de informação, aí eu vou ter alguma condição de emitir o meu julgamento a esse respeito. Repassar conteúdos é muito perigoso. Repassar conteúdo é um perigoso sistema que exige responsabilidade com o próximo. Então, na medida que eu divulgo uma informação mentirosa, no momento em que eu divulgo uma informação que eu não tenho clareza a esse respeito, então acarreta sobre mim uma responsabilidade, não somente pelo meu perfil, mas também pelo prejuízo que eu posso causar a outra pessoa. Então, eu estou com isso tentando incentivar você a todas as vezes que ouvir uma informação, todas as vezes que alguém estiver lhe contando um fato, você ter a necessidade de mergulhar a respeito daquilo que se ouve. Os comportamentos repetitivos, eles precisam estar também em observação. Estar atento aos padrões repetitivos é você observar aquela pessoa em como ela se comporta, aquela pessoa que está lhe dando a informação, como essa pessoa tem se comportado na vida, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente entre amigos. Precisamos estar atento a um comportamento repetitivo de quem traz aquela informação. Então, todas as vezes que uma informação chega, eu preciso estar atento ao modo como eu vou interpretar, o modo como eu vou julgar aquela questão e ainda mais o modo como eu vou divulgar essa informação. Então, aquele que está sendo acusado, ele também precisa ser visto na perspectiva de um perfil. Eu preciso estar atento a todos os detalhes. As leis íntimas significa não ajude a propagar comentários maldosos. Não ajude a propagar nada que você perceba que a sua fala, a sua transmissão daquele conteúdo, daquela informação, pode não gerar vida, pode não gerar benefício para o outro. Então é sempre bom se perguntar, será que eu devo transmitir esse comentário maldoso a respeito de uma situação ou de uma pessoa para outro? Incentive o respeito pela pessoa. É importante lembrar que o respeito ele deve permear toda forma de relacionamento. É muito melhor você perguntar à pessoa o que aconteceu ou investigar a respeito de um fato do que espalhar sem conhecimento. Então isso demonstra sensatez e respeito. E isso fala muito mais de você do que do fato. Porque o modo como você interpreta uma informação também está falando do seu caráter e da sua forma de enxergar a vida. Então, é bom que sempre que possível eu tenha a oportunidade de
que me motive a confrontar o outro, a fazer perguntas. Eu fui informado acerca disso aqui. O que você tem a me dizer a esse respeito? Então, na medida que você abre espaço para que o outro fale, para que o outro manifeste o que ele pensa a esse respeito, quais foram os seus motivos, assim, desse modo, você vai ampliar os seus horizontes para que o seu julgamento, a sua análise sobre uma questão seja muito mais próxima da verdade. A saúde mental, ela coopera muito com o estilo de vida que eu tenho. A maneira como eu interpreto a vida coopera para a minha saúde mental. Então, se eu estou sempre envolvido em fofoca, em comentário, eu estou sempre agredindo em nome de uma verdade, isso tudo afeta a saúde mental da pessoa e também do outro, que é objeto, muitas vezes, da maledicência do outro. Certo dia, Nietzsche, um grande filósofo, ele foi ofendido. Ele passou por uma decepção com alguém. E num dado momento ele escreveu: eu fiquei magoado. Eu senti dor pelo que foi, por essa questão toda em relação a essa pessoa que eu amava. Agora, não porque a pessoa mentiu, mas por eu não poder mais acreditar no que vai ser dito posteriormente. Então, Nietzsche queria dizer com isso que muitas vezes a dor não é apenas pela informação inadequada, pela mentira, mas é exatamente pela quebra de relacionamento que fazia com que ele dissesse: para que eu possa vir a confiar novamente nesta pessoa e no que ela diz, vai ser difícil. E esta foi, então, a maior perda de todas. O inciso 10 do artigo 5 da Constituição Federal Brasileira diz o seguinte: são invioláveis a intimidade de uma pessoa, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, a própria lei, a própria Constituição incentiva-nos a cada dia a estar atento, a não buscar transmitir informações que possa violar a intimidade, a vida privada, a imagem de uma pessoa diante de outras pessoas, de modo a poder prejudicá-la. Então, cada vez mais, pessoas têm pago indenização imensas pelo dano que uma informação inadequada causa. Então, o meu convite para você nesta semana é que você desenvolva a habilidade cada vez mais constante. Ouvir, observar, analisar, estar atento a ouvir vários lados, pesquisar a respeito para que, amadurecido, você apresente a sua opinião, se necessário for. Então, que esta semana seja uma semana em que você busque a verdade, porque este é o caminho da sabedoria. Um grande abraço para você.